Nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar dois princípios essenciais para encontrar os melhores lances nas suas partidas de xadrez. O objetivo desse vídeo é que, chegando ao fim, você tenha ali um sistema de pensamento, você tenha um método sabendo o que buscar na posição para tomar a melhor decisão. E para ficar bem claro como funciona esses dois princípios, eu vou analisar com você uma posição jogada em uma partida minha, uma partida recente que eu joguei de brancas contra um mestre internacional. Essa partida foi jogada em um torneio que eu joguei na Áustria, foi o Graz Chess Open, que aconteceu há mais ou menos 2 meses, então é uma partida bem recente e você vai conseguir entender como eu cheguei ali nas minhas decisões, como que eu cheguei nos melhores lances da posição. Bora começar então? A posição é essa que você está vendo no tabuleiro, onde o meu adversário acabou de fazer o lance A5 e ele está querendo fazer A4 e A3 para buscar algum tipo de contrajogo na posição. E agora, o que fazer? O que buscar na posição? E aqui que já entra o primeiro princípio. Sempre que você for buscar os seus lances do seu adversário também na posição, você começa buscando lances que criam ameaças. Porque o jogo de xadrez, basicamente ele é uma guerra. E para você vencer essa guerra, você precisa em algum momento atacar. Então, a nossa prioridade é buscar lances que criam ameaças, lances de ataque. Então, sempre que você for olhar uma posição, independente da forma com que você goste de jogar, se você é um jogador mais tático, um jogador mais estratégico, você vai buscar lances de ataque, lances que criam ameaças imediatas. Então, no que o meu adversário fez o lance A5, o primeiro passo foi buscar lances que criavam algum tipo de ameaça. Então você vai olhar a posição e buscar. Tem algum lance onde eu ameaço mate? Tem algum lance em que eu dou um cheque? Tem algum lance onde eu ameaço uma peça? Onde eu troco uma peça? Então esses tipos de lances que eu acabei de falar aqui são lances que criam ameaças imediatas. Então você vai olhar a posição e ver se tem algum tipo de lance assim. Então vamos ver essa posição. Existe algum lance nesse sentido? Se você olhar, o cavalo não consegue criar nenhuma ameaça imediata, a torre também não, o bispo de F2 também não, o bispo de G2 também não. Talvez o único lance que cria uma ameaça imediata, que ameace uma peça, é um lance F6. Mas depois de G por F6, G por F6, cavalo por F6, não tá tão claro o que o branco conseguiu sacrificando esse peão. Mas são lances, né, que você deve considerar, lances que criam ameaças. Esse seria o primeiro passo, tá? Então, o primeiro princípio. Mas o que acontece se não houver lances que criam ameaças, como, por exemplo, nessa posição? O que você faz para encontrar, assim, o melhor lance? E aí que entra o segundo princípio que eu quero te mostrar nesse vídeo. Você vai buscar qual é a sua pior peça, a sua peça que está mal colocada na posição. Então agora não é mais a questão de buscar ameaças ou buscar lances de ataque. Aqui a gente já está pensando de uma forma mais estratégica, onde você vai buscar melhorar a sua posição, melhorar a posição das suas peças, para que em algum momento comece a surgir os lances de ataque. Então, olhando aqui para a nossa posição, qual é a peça que está pior colocada? O que você diria aqui? Será que é o bispo de G2, o bispo de F2, a torre de E1, a torre de D2 ou o cavalo de A2? Esse é aquele momento que você vai conversar com as suas peças, você vai tentar entender o que elas estão precisando na posição. E se você observar as suas peças, tem uma peça que chama bastante atenção, que ela não está bem colocada, ela não está atacando o centro, ela não está participando da luta. Porque se você observar o bispo de G2, ele controla bem E4, ele defende a casa D5, controla bem essa casa, a torre de D2 também tem o seu papel, a torre de E1 também defende ali o peão de E4, o bispo de F2, ele está controlando casas centrais, mas tem uma peça que é o cavalo de A2, que ele está muito mal colocado. Porque o cavalo é uma peça que ela deve ficar centralizada. Quando o cavalo ele fica ali no canto do tabuleiro, esse cavalo ele fica com poucas casas, e daí ele fica mal colocado. Pensando nisso, o que as brancas podem fazer? Melhorar esse cavalo, trazer o cavalo para o centro. Por exemplo, nessa posição,
eu utilizei esses dois princípios para pensar. Eu vi que não tinha nenhuma ameaça. Então eu busquei a pior peça, que é o cavalo de A2, e fiz então o lance cavalo C3, que é o lance mais forte da posição. Porque depois do lance cavalo C3, o meu cavalo está muito mais ativo, podendo ir para a casa D5, que é um posto avançado ali para o cavalo fica muito bem colocado na casa fraca do adversário, ou até mesmo levar o cavalo para B5. Você pode ver que agora o cavalo ele tem mais possibilidades, ele tem mais casas de ataque. Bom, então assim eu cheguei no lance cavalo C3. Meu adversário jogou com A4 e ele tem o objetivo de fazer A3. E a partir de agora você vai perceber que a todo lance eu uso desses dois princípios para tomar as minhas decisões. Então aqui novamente eu pensei, bom, eu tenho algum lance de ataque? Eu tenho algum lance que cria uma ameaça imediata na posição do meu adversário? E aí você começa a buscar lances que ameaçam peça, lance que ameaça mate, lance que cria algum tipo de ataque na posição. E o primeiro lance que veio na minha mente foi o lance cavalo B5. Por que cavalo B5? O cavalo em B5 ele ataca o peão fraco de D6. Esse peão ele está atrasado numa coluna semi-aberta. Então esse peão ele é uma debilidade, ele não pode mais ser defendido por outros peões. Então o cavalo B5 foi um lance que chamou minha atenção de imediato, porque já cria essa ameaça. F6 novamente é um candidato, porque ele já cria uma ameaça ao bispo de E7, mas novamente é aquele ponto que não está tão claro o porquê do sacrifício. Será que tem algum outro lance de ataque? Novamente não dá para fazer nenhum lance de ataque com os bispos, nem com as torres. E assim eu cheguei já à conclusão de que cavalo B5 era o lance mais forte da posição. Além de atacar o peão de D6, além de criar uma ameaça, ele evita A3, que seria a ameaça do adversário. Então, você vê que ele está de acordo com aquela luta pela iniciativa. Porque o xadrez, existe essa luta. Aquele lado que está mandando na partida. É o lado que, se você comparar, por exemplo, com o tênis, é o lado que tem o saque. É o jogador que tem o saque, ele que tem ali o controle das ações. Ou então, você compara com o futebol, é o lado que tá com a bola, é o que vai atacar. Então, no xadrez, o cara que tem a iniciativa é aquele que tá com o controle da partida, ele tá com as ações da partida. E você só consegue essa iniciativa buscando lances de ataque, lances que criam ameaças. E para manter a iniciativa, também é preciso continuar buscando esse tipo de lances. Então eu joguei cavalo B5, meu adversário fez torre C6, defendendo o peão de D6. Percebe que agora o meu adversário ele tem que adotar essa postura defensiva. Eu que estou atacando e ele defendendo. E aí eu faço de novo a pergunta, tem como aumentar a pressão? Tem como fazer mais algum lance de ataque? Então percebe que eu vou melhorando a minha posição, mas sempre criando uma ameaça na posição do adversário. Eu joguei agora um lance torre de E, D1, melhorando a minha peça e ameaçando o cavalo por D6, assim ganhando um peão. Meu adversário fez torre de A, A6, e agora eu quero que você tente aplicar já nessa posição da partida os dois princípios que eu estou te mostrando aqui. Existe lance de ataque na posição? É o primeiro tipo de lance que nós vamos buscar. O cavalo, ele até pode ir para A7, atacando assim a torre de C6. É uma opção. Não dá para ganhar o peão de D6 ainda. Você tem 3 peças atacando D6, ele tem ali 3 peças defendendo, não dá para ganhar esse peão. F6, de novo, tem aquele problema que ele está simplesmente tomando o peão. Não está tão claro. E aí, o que eu faço agora? Tem como atacar? E aí você chega naquele princípio. Se não tem um lance de ataque, um lance que cria uma ameaça imediata, então você vai buscar qual é a sua pior peça. Aquela peça que não está assim tão ativa, que não está participando da luta. Se a gente observar, o cavalo de B5 ele está muito bem colocado, atacando um peão fraco de D6. As torres dobradas na coluna aberta também estão muito bem colocadas. Não dá para melhorar mais essas peças, elas já estão ali no máximo. O bispo de F2 também não está muito claro como que pode melhorar. Só que o bispo de G2 é uma peça que está mal colocada, sendo assim limitada pelo próprio peão de G4, e é possível assim melhorar essa peça. Pensando nisso, eu fiz aqui um lance bispo F1, que é um lance muito forte da posição. Apesar de voltar a peça para a casa inicial, o bispo está mais ativo em F1, onde ele pode criar ameaças.
E aqui já começa a surgir algumas ameaças táticas também, como por exemplo a ameaça de cavalo toma D6. Então percebe que agora as minhas peças, elas estão todas em harmonia, tá? Uma ajudando a outra. E é isso que é interessante buscar na partida, que as peças, elas fiquem assim bem colocadas, uma ajudando a outra no mesmo objetivo. E agora eu faço esse bispo F1 e meu adversário ele tá numa situação que basicamente ele não consegue defender a ameaça de cavalo por D6. Digamos que ele faça, por exemplo, um lance como rei F8, que parece que tá tudo ok. Tem cavalo toma D6. A ideia é que se agora ele toma de bispo, eu tenho bispo toma 6, bispo toma e tá caindo o bispo em D6. E aqui eu tenho uma qualidade a mais, tenho muito material de vantagem. E depois de cavalo toma D6, se ele toma de torre em D6, eu posso jogar bispo toma 6. E é esse que é o problema que surgiu quando eu voltei o bispo para F1. E agora se ele toma de torre, tá caindo o cavalo em D7. E se ele toma de bispo, tá caindo a torre em D6. Então, essa é a minha ameaça. E ele não tem defesa contra essa ameaça. Vai chegar o cavalo toma D6. Sendo assim, meu adversário acabou jogando o cavalo C5. Foi o único lance que ele encontrou para seguir lutando ali na partida. E agora eu posso fazer bispo toma C5. É um lance de ameaça, é um lance que captura peça. Então, sempre capturas de peça são lances forçados, são ameaças. Então, entra naquele primeiro tipo de lance que nós vamos buscar. Então, eu faço bispo toma C5. Se ele toma de peão, ele está levando torre D7, atacando assim o bispo de E7 e o bispo de B7 ao mesmo tempo. Torre D8 também é possível, por exemplo, torre D8 cheque, bispo F8. Não pode tomar em D8, senão leva mate gaveta. Né? Por exemplo, se jogar bispo toma E7, bispo toma D8, torre toma D8 é mate. Ele teria que jogar um bispo F8, só que agora eu tenho torre B8 atacando o bispo e ameaçando dobrar na oitava fileira com o tema de mate também. Então ele não pode tomar de peão, é forçado a tomar de torre. E agora, finalmente, cai o peão de D6. Eu jogo cavalo toma D6, torre toma D6, torre toma D6, bispo D6, torre D6. E agora eu estou ameaçando mate em D8. Ele não tem o tempo de ganhar o peão de E4. Ele faz rei F8. E agora bispo D3, melhorando o meu bispo, defendendo o peão de E4 e consolidando assim a minha vantagem material. E agora eu tenho um peão a mais limpo, onde eu vou trabalhar essa vantagem no final. E agora você vai ver como foi a técnica aqui para converter essa vantagem. Meu adversário fez rei E7, eu joguei torre B8, torre B6, tocando no bispo de B7. Ele faz torre C7 e agora entra de novo naquela questão de melhorar as minhas peças aos poucos. Então, eu tenho ameaças diretas. Olha como que esses dois princípios, eles podem ser aplicados em qualquer posição. Então, isso pode ser na abertura, no meio jogo, no final. Você sempre vai utilizar deles. Então, eu tenho alguma ameaça? Bom, F6 é uma ameaça. É um cheque, é um lance muito forçado, é um lance muito ativo. E foi um dos primeiros lances que eu considerei. Eu considerei bastante, na verdade, fazer o F6. Só que eu percebi que seria ainda mais forte manter a tensão. Que eu poderia melhorar a minha peça, a minha pior peça, para só então pensar em um lance como F6. Porque eu tô podendo jogar F6 a qualquer momento. Bom, e qual que é a pior peça? A torre tá bem, o bispo tá bem, só que o meu rei ainda não tá jogando. E no final, a peça mais importante é o rei. Por isso eu fiz aqui um lance rei A2. Com o objetivo de melhorar o meu rei, com rei A3, criar uma ameaça já no peão de A4 e poder seguir melhorando essa minha peça. Ele jogou então com F6, eu faço rei A3, ataquei o peão de A4, segui o bispo C6 e agora a torre B8. A ideia é poder criar uma ameaça de jogar a torre H8, ameaçando assim o peão de H7. Ele jogou tomando o peão de G5, H toma G5 e agora bispo E8 para impedir a ameaça de torre H8. Sendo assim, eu segui melhorando a minha posição. Primeiro eu considerei o lance F6, porque F6 é uma ameaça de novo. Só que F6, peão toma, ele ainda pode jogar rei F7. Não é forçado tomar o peão de F6, porque se ele tem que tomar em F6, está caindo o bispo de E8, aí beleza. Só que ele joga rei por F7, eu não estou tendo um cheque para ganhar a posição imediatamente. Pensando nisso, surgiu a ideia
de melhorar ainda mais a minha posição fazendo o lance rei B4. Porque rei B4, agora naquela mesma posição eu teria o bispo C4 cheque. E foi exatamente isso que aconteceu na partida. Ele jogou H5, a verdade é que ele não tem nada melhor para fazer na posição, talvez bispo F7 para tirar o bispo da ameaça, mas ele jogou H5, eu tomo em H6, toma F6 cheque, rei F7, e a grande diferença é que agora com o meu rei em B4, eu posso jogar com o bispo C4 cheque. E daí ele tá numa posição de abandono, se ele tomar em F6 tá caindo em E8, ele tomou em C4, rei C4, H5, rei D5, e aqui ele teve que abandonar a partida, que eu tô tomando já o peão de E5, e a minha torre ela volta a tempo para segurar o avanço do peão passado de H. Então percebe que todas as minhas decisões, elas foram tomadas levando em consideração esses dois princípios. Então, primeiro, de você checar as ameaças primeiro, se você tem alguma forma de atacar o seu adversário. Então, sempre olhar lances que ameaçam mate, lance que é cheque, lance que captura peça. Então, esse tipo de lance, ameaças de peça, são lances que você vai considerar primeiro. Não funcionou, você vai para o segundo tipo de lance, né, que é o segundo princípio, onde você vai tentar encontrar qual a sua pior peça e buscar melhorar essa peça, para que as suas peças elas fiquem em harmonia e você consiga ir melhorando a sua posição até chegar nas ameaças, até chegar nos ataques, certo? Bom, então começa a utilizar esses dois princípios e se de repente você quer aprender a mais sobre esses fundamentos do xadrez e você quer aprofundar na estratégia, na abertura, no meio jogo e também nos finais, eu quero aproveitar aqui para te apresentar o Chessflix, que é a nossa escola de treinamentos de xadrez, onde você pode ter aulas comigo e com outros grandes mestres e ter acesso aos nossos treinamentos, seguindo ali as trilhas de treinamento do Chessflix de acordo com o seu nível, com a sua faixa de rating e que você pode ali buscando entender os conceitos sobre abertura, sobre meio jogo e finais, tendo ali todo o caminho, tudo que você precisa percorrer para alcançar assim o próximo nível. Se você tem interesse em entrar para o Chessflix, é só clicar no link que está na descrição do vídeo, onde você pode entrar para a nossa lista de espera e assim que for abrir uma nova turma, assim que tiver novas vagas para o Chessflix, você vai ser avisado primeiro e com uma condição especial por fazer parte da lista de espera, certo? Então já clica no link que está na descrição para não ficar de fora da próxima turma do Chessflix. E com isso, nós vamos chegando ao final desse nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha curtido, que tenha aprendido mais com esses dois princípios. Se você gostou, deixa aquele like aqui no vídeo e a gente se vê no nosso próximo vídeo do canal.